E aí, galera, está começando o Quarto Mundo, um programa feito por jovens. Eu sou o Luiz Prado, diretor de jornalismo desta temporada do programa, e eu estou aqui porque hoje o Quarto Mundo está um pouquinho diferente. Ao invés do tradicional formato de entrevistas, eu estarei mediando uma roda de conversa sobre o tema politicamente correto. Não saia daí. O politicamente correto está em evidência hoje em dia, principalmente por conta de declarações polêmicas de humoristas e celebridades. E para discutir esse assunto, temos aqui hoje no Quarto Mundo a presença do professor Ricardo Alexino, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Tudo bem, professor? Tudo bem, agradeço o convite. Bom, pessoal, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria antes que vocês dissessem o que vocês entendem por esse termo politicamente correto. Para mim, é aquilo que vai contra as ofensas que algumas pessoas sofrem. Acho que as pessoas estavam acostumadas a ofender as outras por serem diferentes ou por terem menos representação social. E agora vem essa onda contra que essas pessoas sejam ofendidas. Acho que o politicamente correto todo mundo é igual perante a lei, então todo mundo é igual. Realmente isso que ela falou. Tem pessoas que agora podem ter voz e poder exigir os direitos dela. Então é correto todo mundo ser tratado da mesma maneira. Eu acho que isso sim é politicamente correto. A grande questão brasileira é o que somos. Essa que é a grande questão. Porque nós não sabemos o que somos. Nós somos uma caricatura daquilo que consideramos como sendo ideal. Então, assim, você pode chegar no Brasil e falar, o Brasil tem racismo? A maioria das pessoas vai dizer não. Né? Ou perguntar para uma pessoa, você é racista? Se perguntar, por exemplo, se a pessoa conhece uma pessoa racista, ela vai dizer que sim. Ela vai dizer que sim, mas ela nunca vai admitir. Né? Ela é homofóbica, ela vai falar, não, imagina. Tem até um amigo que é homossexual, geralmente são as questões que vão sendo mais colocadas. Ou seja, é um país que ele não enfrenta de cara os seus problemas, né? Ele não enfrenta de cara assim aquilo que ele é. E quando os grupos eles tentam se organizar, eles são massacrados. Então, um país desse tipo que não tem a sua própria identidade muito bem definida, ou que cria muitas máscaras, realmente fica muito difícil você falar da situação dos grupos minorizados. Eu acho que a partir do momento que o indivíduo ele decide demonstrar que ele é racista, homofóbico e tudo mais, e não larga a mão desse modelo, né, aí você tem a lei que vai regular isso daí. Então eu acho que não é uma questão de ser politicamente correto, é uma questão de você estar legalmente correto, que é totalmente diferente. Você não acha que com isso o politicamente correto acaba maquiando a realidade? Porque a pessoa ela não acredita naquilo, mas ela finge que é politicamente correta na frente das pessoas para parecer certa, só que ela não acredita naquilo. Então eu acho que isso não resolve nada. Mas talvez não seja essa hipocrisia que vai corrigir, por exemplo. Talvez, eu acho que por ser hipócrita, com o tempo, eu acho que vai criando dentro da cultura que uma hora corrige, eu acho. Que com o tempo vai corrigindo. Porque não adianta também todo mundo assumir o racismo e continuar o racismo. Por exemplo, você faz sociologia, né? Então, a sua área, principalmente, mas a comunicação também, trabalha muito com a questão das representações sociais. Né? E as representações sociais, elas são extremamente importantes. E a partir do momento que você cria estereótipo para essas representações, você começa a ter uma sociedade não igualitária. A partir do momento que você cria piadas para falar do obeso, que você cria piadas para falar do japonês, que você cria piadas para falar do chinês, isso demonstra o quanto que essa sociedade ela é desigual, o quanto ela vê o diferente, aquilo que é diverso, como uma coisa menor. Você falou sobre a comunicação e a importância disso. Mas também quando o homossexual, por exemplo, é representado na televisão, é sempre com um estereótipo muito fixo. Então não acontece uma naturalização daquilo. Acontece, tem as pessoas, não sei o que lá, as pessoas normais, como são ditas, e tem o homossexual, que é, sempre... nunca eles fazem realmente homossexual com uma pessoa normal, que como é sempre, bicha, não sei o quê.
Mas eu penso que é necessário fazer uma linha do tempo em relação aos grupos minoritários tratados dentro da comunicação. Né? Porque, assim, se você for pegar nos últimos 10 anos, houve uma mudança no tratamento. Né? Então, por exemplo, é ideal essa mudança? Ainda não. No segundo país mais negro do mundo, como o Brasil, o primeiro é a Nigéria, o segundo país mais negro do mundo, deveria ter mais personagens negros. Né? Mas já houve uma certa evolução. É mínima, é pequena, né? Proporcionalmente ainda é quase insignificante, mas, por exemplo, tivemos aí um galã na novela negro, que era desejado lá por todas as outras personagens. Né? Então, assim, já é um ponto. A maneira como a gente quer ser retratado também é essa? Não é, mas já é um ponto. Ele já saiu do lugar reservado historicamente para ele, que seria ser um personagem bandido, marginal, ou aquele que só simplesmente gosta do samba, para um personagem que ocupa um outro tipo de espaço. Queria lançar então essa questão aqui, né? Qual que vocês acham que é o papel então da mídia, da imprensa, nesse debate do politicamente correto? Então, eu acho que a mídia ela é muito falha nessa questão, né? Porque quando ela fala do politicamente incorreto, quando ela fala das classes que são ofendidas por isso, ela acaba esquecendo de algumas partes. Por exemplo, a mulher, agora ela está sendo retratada na novela, mas quanto tempo ficou essa questão de violência doméstica, ficou em off, não ficou dita? E tem a questão do jovem também. O jovem, ele é visto como delinquente, muitas vezes na novela como drogado, como aquele que não tem responsabilidade, aquele que não consegue decidir por si só. E essa desmistificação do jovem não é mostrada na TV. Então, é complicado a gente tentar buscar por um lado essa igualdade e de outro deixar de lado. Em relação a isso, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, que foi a minha pesquisa quando foi de mestrado, depois na doutorado, eu procurei aprofundar, mas pegando a questão mais da recepção. Mas, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado, que teve o título A Representação do Negro em Jornais no Centenário da Abolição da Escravatura, eu pude perceber um fenômeno interessante. A imprensa está recém-saída da censura, né, 1985, que você tem um processo de democratização do país, acaba a censura para a imprensa. Em 1988 você está tendo esse debate sendo colocado. O jornalista ele fica totalmente perdido. Como tratar esse indivíduo? Que nome utilizar? Ele chama de preto, crioulo, negro, né? E aí os termos eles vão no processo, afro-brasileiro, afrodescendente, né? Então, assim, você começa a ter uma outra configuração. Então, eu diria que a imprensa, nos anos 90, ela modificou muito. E os personagens, os grupos minorizados, né, eles aparecem com muita força. E eu acho que a imprensa ela cobre isso. E, de certa forma, em alguns momentos de maneira eficiente e em outras maneiras de maneira ineficiente, mas ela cobre. Né? E eu consegui levantar, naquele período, só em 1988, mais de 2.500 recortes de diversos jornais do país abordando a questão do negro. O que vocês pensam da relação dos valores com o politicamente correto? Qual que tem uma certa liberdade por conta das suas crenças para falar certo tipo de coisa, agir de certa maneira ou não? Isso deveria ser tudo nivelado como o mesmo tipo de comportamento, independente de crença, essas coisas. Eu acho que muitas vezes a crença se torna um problema, porque eu conheço muitas pessoas que são de um jeito, só que elas não conseguem se aceitar. Por exemplo, homossexuais que sempre foram à igreja, sempre tiveram uma crença e por causa disso elas não conseguem aceitar elas mesmas. Por causa disso, elas acham que, por exemplo, Deus não vai aceitá-las se elas forem de uma certa forma, sabe? Eu acho que isso não é muito válido. E eu também acho que nesse contexto de encaixar as crenças no politicamente correto, ele não se encaixa. Não se encaixa. Porque você vai tá indo... é uma antítese. Vai tá indo um contra o outro. A crença é uma coisa fixa e ponto. Se você encaixar ela em qualquer outro determinado ponto, vai ter divergência. Acho que não vai ter nada que una, sabe? Ela tá lá pra ser uma coisa e pronto. Só aquela coisa. E você tem que fazer aquela determinada coisa em todos os momentos da sua vida. Ela não vai influenciar em nada.
Eu acho que com o passar dos anos, essa questão de religiosidade e politicamente correto, eu acho que vai se estreitar um pouco mais. Conforme foi passando o tempo, por exemplo, a Igreja Católica foi a favor da escravidão e hoje é totalmente contra, esse aceito. Então eu acho que a igreja ela vai caminhando a passos muito menores do que a sociedade, mas ela vai caminhando. Então pode acontecer uma mudança? Pode, mas ela vai demorar muito mais do que uma mudança que aconteceu com as pessoas fora da igreja, né? As pessoas que talvez não sigam esses dogmas, não sigam essas crenças. Um pouco nisso, eu queria saber de vocês essa questão de as pessoas que sofrem esse tipo de discriminação foram pessoas que foram impostas a situações e impostas a falta de respeito e tal. Impor o politicamente correto não é ir contra ele mesmo? Acho que não, porque a partir do momento que você infringe a liberdade do outro, acabou sua liberdade, eu acho. Sua liberdade vai até quando? Até a ponto que você está atingindo outra pessoa. Eu acho que é isso. Mas essa questão é que, por exemplo, você sempre vê tudo como politicamente incorreto. Essa visão já meio que forçada de que um comentário pode ser visto de milhões de formas diferentes. Você já tem um preconceito disso, né? E todas pejorativas. Então esse preconceito já está latente lá e por mais que seja um comentário ingênuo, ele se torne politicamente incorreto. Ele não influencia isso? É que eu acho que já tá meio banalizado, que agora tudo é politicamente incorreto, sabe? Então perde um pouco o sentido. Porque o politicamente correto é uma coisa que pode ajudar muito a sociedade de uma forma geral, só que até um certo ponto, chega num momento que vira uma censura. Tipo, tudo que você fala, não importa, as pessoas não interpretam aquilo. Tudo que é dito, você já ouve pensando, como isso pode atingir alguém? E às vezes você vai falar com a pessoa que supostamente foi atingida e ela nem liga para aquilo. Mas as pessoas falam, não, isso tá errado, você não pode falar. Só que às vezes não atinge. Você acha, professor, que a gente já está chegando num nível de censura? Alguns setores falam de patrulhamento ideológico. O que o senhor pensa sobre essa questão? Eu mais uma vez, eu tomando assim, a opção que a gente faz pela vida em sociedade, né? Quando você opta viver em sociedade, você está abrindo mão de uma série de coisas que talvez na selva você não precisaria, né? Você não precisaria se sujeitar, né? Então, por exemplo, eu estar convivendo com as pessoas e ser gentil com as pessoas, né? Não é uma coisa simplesmente voluntária minha ou não, é uma necessidade, se eu quero ter uma sociedade melhor, né? Então eu vou ter que aprender a abrir mãos do que seriam aí os meus desejos em prol da coletividade. Agora, quando se tem uma sociedade infantilizada, isso se torna um drama. A criança ela não quer abrir mão de nada, né? Ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, uma sociedade infantilizada, ela não vai querer abrir mão de uma série de coisas. Então, eu não vejo como censura. Eu acho que eu acredito que é uma opção da vida em sociedade. Então, o senhor acredita que o politicamente correto é uma fase de transição? Porque a sociedade estava de um jeito que pode ser considerada errada, que estava vendo as pessoas de um jeito errado. Então, eles impõem um jeito de falar, que para mim o politicamente correto é isso. É só um jeito que você impõe certas regras porque as pessoas falam. E eles vão ficar nisso até conseguir finalmente mudar o que as pessoas pensam, que para mim é o ideal. Porque não adianta nada você não ofender as pessoas pelo simples fato de você não estar falando, mas você continuar pensando do mesmo jeito. Eu acho que adianta, porque, sei lá, eu acho que no momento que você está propagando o seu pensamento, você está fazendo com que várias pessoas passem a pensar daquela forma. E você coibindo esse tipo de pensamento, eu acho que com o tempo vai fazendo que extingua esse tipo de pensamento.